Em entrevista à rádio Rede T do Paraná, Lula negou ter cometido crimes durante suas gestões e falou sobre assuntos como Geraldo Alckmin e Dilma. Logo no início, o petista foi questionado sobre os erros que cometeu e que não cometeria novamente em um eventual governo, e tentou inverter o jogo, acusando os investigadores da Lava Jato. Se alguém comete erro, esse alguém é punido. O que você não pode é acusar alguém de um erro que não cometeu. Isso que é o grave. Ou seja, qual é a punição que recebe um cidadão que te acusa de ladrão? E nós desmontamos todas as acusações, todas. Não tem uma hoje. Em seguida, Lula foi relembrado pelos entrevistadores que era inimigo de Geraldo Alckmin, que já lhe chamou de criminoso, e confirmou que ele tem uma reunião com o PSB para fechar sua chapa com o ex-governador como vice. Eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. O Alckmin mudou de partido. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso eu ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país. Eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Aí eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT. Lula também falou sobre sua relação com Dilma Rousseff. Voltou a dizer que ela foi vítima de golpe, elogiou seu papel e competência, mas voltou a descartá-la de seu eventual governo. A relação com a Dilma é uma relação, eu diria, mais do que excelente. É ótima porque eu gosto muito da Dilma, sabe? Tenho um carinho muito especial por ela. Acho que ela foi vítima de uma grande mentira contada nesse país da pedalada, porque o que estava em jogo, na verdade, não era só fazer o impeachment da Dilma, era evitar que o PT voltasse ao governo em 2018. Era isso que estava em jogo, na verdade. Eu vejo que a Dilma tem papel importante a cumprir no Brasil e para o Brasil. A Dilma pode ajudar de forma extraordinária, porque ela tem uma experiência acumulada. Agora, eu não me sinto à vontade de mandar na Dilma, sabe, de dar bronca na Dilma, de obrigar ela a fazer uma coisa, não me sinto. Por fim, Lula disse que Deus é petista, ao agradecer Gleisi Hoffmann por presidir o partido. Eu, sinceramente, de vez em quando, fico imaginando que Deus é petista, porque, sabe, permitir que a Gleisi, sabe, dirija o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente. Deus é petista, Augusto? Essa é uma ofensa gravíssima, né? Isso aí, se ele acreditasse em Deus, ele estaria se condenando. É um tremendo pecado mortal. Lula não tem a menor chance no dia do juízo final, né? Sobretudo, ele faz o possível para não ter. Porque agora ele chega a Deus pelo caminho da Gleisi. Aí não dá, né? É a coxa. Não falei amante, coxa. Diga, Zé Maria. Esse posicionamento do Lula, essa tentativa de construir um personagem em cima de várias irregularidades e levar o Brasil... Porque, veja bem, o PT levou o Brasil para o brejo. Lula tem uma mágoa do Michel Temer e não deveria se fosse um brasileiro interessado no país, porque o Michel Temer impediu aquele caminho rápido do Brasil em direção ao brejo. Entrou Michel Temer em 2 anos e o Brasil deu aquela estagnada porque estava em direção ao brejo. Eu admito que parte importante do impeachment de Dilma foi em decorrência da situação em que o Brasil estava. Não foi só isso, mas parte importante, e houve essa interrupção graças a Deus. Então, nem Lula compra a Dilma como sua auxiliar. Mas nós não podemos e não devemos confiar no Lula. Quando ele fala erros, não é erros, não. São roubos, são saques.
em empresas, a gente ficou sabendo muito claramente da Petrobras, mas ninguém é honesto só de um lado, né? Honesto de um lado e desonesto de outro. Houve roubos generalizados no país, em todo lado. O Ministério do Trabalho vendia a carta sindical, 4 milhões de reais. Isso está comprovado na Polícia Federal. Todas as estatais tinham problemas. Os fundos de pensão dos Correios, da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com rombos fantásticos. Rombos que acabaram deixando aposentados, velhinhos, sem a possibilidade de receberem as suas aposentadorias. E aí eles próprios tiveram que pagar, e também os funcionários, de aumentar a contribuição para tentar garantir o mínimo de aposentadoria. Foi um roubo generalizado que parece ali de uma ação deliberada da sociedade de só se lembrar da Petrobras. Foi a Petrobras também, mas não foi só a Petrobras. Além disso, essa história de citar a Deus, dizer que Deus não é injusto. E Deus, segundo a Bíblia, não pode ser citado em vão. Isso, em si só, já significa pecado. Mas o Lula não sabe o que é pecado, ele sabe o que é o próprio ego. E veja como ele tem dificuldade em explicar o vice, Geraldo Alckmin. Eu diria que quem deveria estar em saia justa para explicar essa relação seria o Alckmin, né? Ana, quero te ouvir também. Olha, Aros, eu vou mandar uma mensagem para o nosso Bernardinho, nosso querido Cleiton Ubinha, antes do programa, e perguntar se teremos vídeo do Lula para eu tomar um antiácido. Que coisa difícil que é ouvir a voz desse homem e a cara de pau, né? Ele fala as coisas sem corar, sem ter o menor pingo de vergonha. E o mesmo Lula fala em regular a mídia, em regular as plataformas sociais, as redes sociais. E por que eu estou mencionando isso, Aros? Porque eu estava checando aqui agora, eu comentei anteriormente do PL 2630, o PL das fake news ou o PL da censura, né, para implementar aí a censura no Brasil. E vejam só, o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, colocou sob caráter de urgência a votação do PL da censura para amanhã. O deputado Paulo Eduardo Martins veio até o Twitter e disse que está incluído na pauta de urgência o PL das fake news e que o tema é novo, conta com baixa compreensão na casa e, por isso, é preciso que seja discutido em comissões para corrigir e maturar. E aí completa dizendo que a liberdade não pode sofrer danos. Aí você vê, temos um deputado Daniel Silveira, foi preso de ofício. Todas as irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades que podemos imaginar dentro do inquérito dele foram cometidas. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, sequer menciona a urgência disso sobre de todos os caminhos aí que acontecem com o deputado Daniel Silveira. Mas agora colocou em caráter de urgência o que o ex-presidiário tanto quer implementar no Brasil: a censura e a regulação das mídias e das plataformas digitais. Ilza, eu vou fechar essa rodada ouvindo a sua análise. Olha, o Lula não é polêmico, o Lula não há controvérsia, todo mundo sabe quem é o Lula, ele é um 171, ele é um criminoso, ele está preocupado que chama ele de ladrão, mas ele é um ladrão, que quem rouba é ladrão. Agora ele diz que nós resolvemos, ele falando, né, nós resolvemos tudo e tal, resolvemos tudo, não resolveu nada. Onde é que está? No processo que o reabilitou, nessa descondenação, como já está na boca do povo, onde é que está a revogação dos crimes que ele cometeu? Ele cometeu o crime, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esta condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal e depois foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí apareceu um relatório do Luiz Edson Fachin, né, que é muito simpático aí ao PT, e que depois o STF
chancelou, dizendo que não era o juiz natural, né? Ou seja, dizendo que os crimes não foram apreciados na jurisdição correta. Mas ninguém disse que ele não cometeu os crimes. Então, é mais do que hora de ouvirmos os senhores eminentes integrantes do Poder Judiciário brasileiro, que estão aí assistindo, né? Nós vimos recentemente um desembargador em Santa Catarina fazendo aí uma crítica quase que isolada às ações do Supremo. Mas onde é que estão? O Sérgio Moro se calou, o Dallagnol se calou, eles querem isso. Sonharam com esse negócio de ser políticos moderninhos, puxando o saco dessa imprensa que virou consórcio. Mas eu gostaria muito de ouvir, né, os eminentes servidores do Poder Judiciário brasileiro, que conhecem a culpa do Lula e que assinaram a culpa do Lula, que eles dissessem nesse momento: não, esse homem não é inocente. Esse homem, ele foi favorecido, né, por uma decisão da Corte Máxima sobre aí uma altamente duvidosa imperfeição do processo. Mas os crimes não foram revogados, ele está aí. E era réu em vários outros processos que, infelizmente, foram extintos. Então, nós precisamos ouvir esse contraditório, porque o Lula está achando que ele vai continuar mentindo numa boa, sozinho, com essas manchetes aí que lastreiam tudo que ele diz.